Tá. Opa, será que é alguém? Porque esse barulhinho aí do celular de alguém aí é o mesmo do... Quando alguém pede autorização aí para entrar. Vamos... Então tá, então nós vamos dimensionar a viga 1 aí, né? A gente já viu o diagrama de momentos dela aí. A gente disse que quando a gente vai dimensionar, a primeira coisa que a gente precisa é saber qual a forma que a gente vai dimensionar cada trecho, né? Então a gente precisa primeiro definir o modelo de cálculo que a gente vai usar, né? Então aí a primeira coisa que a gente faz é achar o modelo de cálculo. E para a gente achar esse modelo de cálculo, a gente viu que a gente tem duas formas de dimensionar uma viga. A gente pode dimensionar ela como armadura simples ou como armadura dupla. E o que vai diferir ela de trabalhar em armadura simples ou armadura dupla é a magnitude do momento. E a gente viu que o máximo momento que a estrutura suporta trabalhando em armadura simples é o momento limite, e que, de acordo com a norma, o novo momento limite ele é função do critério de ductibilidade, onde a norma fala que essa posição limite, né, na condição do momento limite vale 0,45. Conhecendo, então, a posição relativa da linha neutra de comparação, né, as propriedades do concreto, vai ser um concreto C25, a classe do aço direitinho, a gente pode determinar o parâmetro do concreto, que a gente está chamando ele aí de KC. Né? O KC a gente viu que vale 1 sobre 0,68 vezes o beta-x, então 0,45, vezes a resistência do concreto de cálculo, né? Nós temos lá o concreto C25, é o FCK. Para transformar em FCD, a gente tem que minorar. 25 MPa é a mesma coisa que 2,5 kN por centímetro quadrado. Para minorar esse valor, a gente divide por 1,4. Isso vai multiplicar 1 menos 0,4 do beta-x limite, que a gente deu valendo de 0,45. Então a gente achou aí que o KC limite vale 2,23. Não é isso que é o valor que vocês falaram aí? Isso, o que eu achei foi isso, né? 2,23. Beleza. Conhecendo o KC limite pelas funções, pelas as condições geográficas, geométricas e propriedades do concreto, a gente pode também considerar o KC em função da seção transversal da viga e do momento resistido. Então, se eu já conheço o KC limite e conheço a seção transversal da viga, eu consigo encontrar esse MD limite, que vai me indicar se a estrutura é simples ou dupla. Eu consigo ele vale o BW D ao quadrado sobre o KC limite, né? Então, esse momento limite, ele vai valer o BW, a viga tem 20 por 35, então a largura dela é 20. A altura útil é a altura menos o D', que foi dado lá sendo 4 centímetros, né? Então 35 menos 4, 31 centímetros ao quadrado, dividido pelo KC limite de 2,23. Então a gente acha um momento limite. 86,2. 86,2 kN vezes metro. Então, se o momento de cálculo da viga for até 86,2, ela consegue trabalhar em armadura simples.
Se for maior que 86,2, ele tem que trabalhar em armadura dupla. Então, agora eu vou comparar. Então, lá no vão 1, o meu momento de cálculo vale o meu momento característico de 54,6 vezes a majoração de 1,4. 76,44. 6,44 kN por metro. Esse valor de 76 é menor que o momento limite. Então, nessa condição, a gente vai trabalhar em armaduras simples. Então, a gente vai dimensionar o vão 1 trabalhando em armadura simples. No apoio do pilar P2, apoio do pilar P2, o meu momento de cálculo vale o meu momento característico, 80,4, vezes a majoração, 112,56. 112,56 quilonewton vezes metro. 112 é maior que o momento limite. Se é maior, a gente vai trabalhar com armadura dupla. No vão 2, o nosso momento de cálculo, ele vale 37,8 vezes a majoração. No 2, vão 2, 52,92. Então, 52,92 kN vezes metro. Esse valor é menor do que o momento limite e ele vai trabalhar em armadura simples. Né? Se é menor, é armadura simples. No apoio do pilar P3, o meu momento de cálculo, ele vai valer 62,1 vezes 1,4, 86,94. 86,94 é maior que o momento limite. Então, por isso que a área de aço aqui deu muito pequenininha, né? Porque foi muito pouco maior. Então, a armadura dupla. E no vão 3, aí, o meu momento de cálculo, ele vai valer o momento característico de 38,3 vezes 1,4. 5362 kN vezes metro. É menor que o momento limite. Então, nós vamos usar aí, ó, armadura simples. Beleza? Posso passar para o dimensionamento? Até aí todo mundo tranquilo? São sim, né? Filé. Tô vendo todo mundo balançando a cabecinha aí. Então tá, aí determinei qual que é a forma de trabalho de cada trecho. A gente pode ir atrás, então, de fazer o dimensionamento das armaduras. Nesse dimensionamento das armaduras, vou começar aqui pelo vão 1, né?
No vão 1, a gente viu que ele trabalha em armadura simples. Não é isso? Então, como que a gente dimensiona em armadura simples, né? A gente acha o valor do KC de trabalho. O KC vale BWD ao quadrado sobre o MD. Então, no nosso caso aqui, a viga é 20 por 35, 20 de largura. A altura é 35 menos o D' de 4, é 31 centímetros a altura útil, elevado ao quadrado, dividido pelo momento de cálculo, que vale 54,6 vezes a majoração. Quilonewton vezes metro. Corta. Dá aqui centímetro ao quadrado. 2,51. Como? Desculpa. 2,51. 2,51. Beleza. Aí, com esse valor do KC, a gente vai lá na tabela 1.1. Eu vou abrir ela aqui pra gente. A gente vai lá na tabela 2.1. Ó, 1.1, desculpa. Deixa eu abrir ela aqui pra gente. Então, tabela gerais. A tabela 1.1 é essa aqui, ó. O nosso valor do KC foi 2,51 e o nosso concreto é C25, né? Então, ó, a gente vai pegar aqui, ó, na coluna do C25, vai procurar o valor imediatamente menor do que 2,51, ó, 2,5. Tá vendo aqui na mãozinha? Todo mundo? Vou andar em linha reta até a classe do aço que eu estou usando, que é o aço CA50. A gente vê que o KS nessa condição aí, no vão V1, na tabela 1.1, o KS vai valer 0,027 centímetros ao quadrado por quilonewton. A área de aço, ela vale o KS vezes o momento de cálculo dividido pela altura útil. Então, o KS 0,027 que multiplica o momento de cálculo 56 ou 54. Vou apagar aqui. Cinquenta e 4,6 vezes 1,4, isso em quilonewton vezes metro, dividido pela altura útil, que foi 31 centímetros, aqui eu vou colocar em metro, 0,31 metros. Corto, eu tenho a área de aço em centímetros quadrados. 6,66. 6,66 centímetros ao quadrado de aço. Lá na tabela da norma 7480, a gente vai definir quantas barras de aço, né, diâmetro e quantidade. O que vocês colocaram aqui? Coloquei 2 de 20 e uma de 8. Eu também. 2 de 20 mais uma de 8. Você sabe que na hora da prova eu não vou dar essa moleza não, né? Eu vou mandar vocês usar a barra de no máximo diâmetro de 16, né? Pra dar muita barra. Aí que é paia. Complicado, né? Pra gente brincar de verdade. Quer colocar mais alguma opção? Ou essa aqui tá bacana? Eu coloquei só essa. Beleza, massa. Vamos deixar essa aí então. Deixa eu só fazer minhas anotações aqui, porque nós vamos andar para frente. Então, beleza. Então, nós já fizemos do vão 1. Agora, nós vamos fazer o apoio
do pilar P2, que é em armadura dupla. Para a armadura dupla, a gente viu que a gente vai pegar o nosso momento de cálculo e vai considerar uma parte trabalhando em armadura simples, outra parte trabalhando em armadura dupla. O máximo que a gente puder, a gente vai considerar da estrutura trabalhando em armadura simples. Então, o M1, se ele vai trabalhar em armadura simples, eu vou considerar o máximo que eu puder em armadura simples. E o máximo que eu posso em armadura simples é o momento limite que a gente já determinou, né? Que eu não me lembro, vale 86,2, isso aí, 86,2. Então, o meu momento de cálculo, que no apoio 2 vale 80,4 vezes 1,4 da majoração, vai ser absorvido 86,2 em armadura simples, e o que sobrar vai ser em armadura dupla. Então, sobrou para a armadura dupla 26,36. 26,36 kN vezes metro. Então, beleza. Então, eu vou fazer dois dimensionamentos. Um para o trecho em armadura simples, outro para o trecho em armadura dupla. Então, ó, vou fazer primeiro aqui para o trecho em armadura simples, que é o M1. Se o M1 é o momento limite, obrigatoriamente o KC vai ser o KC limite. E o KC limite, a gente já viu que vale 2,23. Beleza, 2,23. Se a gente for lá na tabela 1.1, né? Lá na tabela 1.1, se a gente procurar lá 2,23, o menor do que ele, ó, 2,2 aqui, ó. O KS vai dar 0,028. Todo mundo achou esse valor aí? Sim. Então, o KS vai dar 0,028 centímetros ao quadrado por quilonewton. A área de aço, então, do momento 1, ela vai valer esse KS, que multiplica o momento M1. O momento M1 vale 86,2 kN vezes metro, dividido pela altura útil de 0,31 metros. 7,78. 7,78 centímetros ao quadrado. 7,78. Beleza, esse do M1. Aí agora nós vamos atrás do momento da área de aço que suporta a armadura dupla, né? No caso aí, para o M2, que vale 26,60 ou 36, 26 e 36, a gente vai dimensionar a armadura para esse momento. A gente viu que essa área de aço 2 tracionada, que vai ser igual à área de aço comprimida, ela vale o valor do M2 dividido pela tensão de escoamento de cálculo do aço, que multiplica o D menos o D'. Então, nessa condição, a minha área de aço 2, ela vai valer o M2 dividido pela tensão de escoamento do aço. O aço que a gente está usando é o CA50, que tem tensão de escoamento característica de 500 MPa. 500 MPa é 50 kN por centímetro quadrado,
Para transformar em valor de cálculo, faça minoração por 1,15. Isso eu multiplico pela altura útil, 31 centímetros é 0,31 metros, menos o D' de 4 centímetros, que é 0,04 metros. Preciso estar em metros para cortar com esse metros. Quilonewton corta com esse quilonewton. A área de aço é dada 2,24. 2,24 em centímetros quadrados. Beleza. Aí a gente sabe que a área de aço tracionada total da viga vale a área de aço 1 mais a área de aço 2. Então, no nosso caso aqui, vai valer 7,78 mais 2,24. 9,98. 9,98? É 2. Ah, não é não, peraí. 7, Vai dar 10,02, não, eu acho. 10,02, é isso mesmo. Então aí vai dar 10,02 centímetros ao quadrado. E a área de aço comprimida, ela vale 2,24 centímetros ao quadrado. Para a área de aço comprimida aqui, ó, a gente pode colocar o quê? 2 de meia? Eu coloquei 3 de 10. 3 de 10 é a mais econômica, dá em ciminha disso aqui, na verdade, né? Dá 2,36. É. E 2 de meia... A outra vai ser economia total. É, né? É. Vai dar 5 barras. Vai dar 10,02. Não, 2 de 25 e 1 de 5. Dá 10,02 cravado. Entendi. Deixa eu colocar essa opção aqui só. Então aqui foi 2 de 25. E 1 de 5. Mais 1 de 5. Beleza, eu vou colocar 5 de 16 aqui também, só como uma opção aqui, tá? Que também daria. Só ver se alguém entrando lá. Então, beleza. Então, aqui... Só fechar isso aqui. 2 de 25 mais 1 de 5 ou 5 de 16. Na verdade, eu errei o lugar no meu desenho aqui. Esse aqui é aqui. Beleza. Então, agora a gente pode ir para o vão 2. No vão 2. No vão 2, a gente vai trabalhar em armadura simples. Armadura simples, a gente disse que a gente determina o KC, que vale BW, a largura, vezes a altura útil ao quadrado, dividido pelo momento de cálculo do vão 2, que é 37,8, vezes 1,4. 3,63. 3,63. Centímetros ao quadrado por quilonewton. Com esse valor aqui, a gente vai lá na tabela 1.1. Né? Esqueci o valor de 3,63. Vamos lá na coluna do C25 e procurar o valor imediatamente inferior a 3,63. 3,5 aqui, ó. Ando em linha reta até a classe do aço. O KS, nesse caso aí, vai valer 0,026. Com o KS, a gente pode achar a área de aço. Vale o KS
vezes o momento de cálculo, 37,8 vezes 1,4 dividido pela altura útil. Aqui em quilonewton vezes metro, aqui em metro. Corta quilonewton, corta com quilonewton. A área de aço, 4,44 centímetros ao quadrado. Vocês colocaram isso aqui. Coloquei 2 de 16 e uma de 8. 2 de 16 mais uma de 8. Beleza. Então agora fizemos o vão 2, a gente pode ir para o apoio do pilar P3. Opa, deixa eu só anotar aqui, só para eu não... 2 de 16 mais uma de 8. Beleza, então agora a gente vai para o apoio do pilar P3. No apoio do pilar P3, a gente viu que é a armadura dupla. No caso da armadura dupla, o meu momento de cálculo ele vai ser dividido em uma parcela M1 que trabalha em armadura simples, mais uma parcela M2 que trabalha em armadura dupla. Sendo que o máximo momento que eu posso considerar a minha estrutura trabalhando em armadura simples é o meu momento limite, que valeu 86,2, é isso? Isso. 2 kN vezes metro. Então, daí agora a gente sabe que já conhece a parcela do M1, o meu momento de cálculo vale 62,1 do característico vezes a majoração, é igual ao M1 de 86,2 mais o M2. O M2 vai valer quanto? 0,74. 0,74. Nossa, deu nada, né? Vamos falar a verdade. 0,74. Então, tem que fazer um dimensionamento para o M1 e um dimensionamento para o M2. O M1, a gente já viu que ele é igual ao momento limite. Então, obrigatoriamente, o KC vai ser igual ao KC limite. E a gente sabe que quando o KC é o KC limite, o KS vai valer 0,028 centímetros ao quadrado por quilonewton. A área de aço vai dar a mesma que deu na outra? Sim. Com certeza, claro. O momento o momento é igual, os parâmetros são iguais, então obrigatoriamente a área de aço vai ser igual a outra área de aço que a gente já tinha calculado, né? Só fazendo aqui para confirmar, a área de aço 1, então, vale o KS 0,028, que multiplica o meu momento limite de 86,2 dividido pela altura útil de 0,31 metros. Corto. A área de aço 1, 778 centímetros ao quadrado. Achei a área de aço 1, eu vou para a área de aço 2, que é do momento 2, né? Para o momento 2, que vale 0,74,
quilonewton vezes metro, a área de aço 2, né, que vai ser igual à área de aço comprimida, ela vale o meu momento M2 dividido pela tensão de escoamento do aço, que multiplica a altura útil menos o D'. Então, aqui vai valer 0,74 dividido a tensão de escoamento do aço, o aço CA50 é 50 quilonewtons por centímetro quadrado, dividido pela minoração de 1,15, que multiplica o D, 31 centímetros é 0,31, menos o D' de 4 centímetros, isso dado em metros. Corta, corta, corta. A minha área de aço 2... 0,06. 0,06 centímetros ao quadrado. Então, a área de aço tracionada, ela vai valer a área de aço 1 mais a área de aço 2. Então, vai valer 7,78 mais 0,06, que vai dar 7,84. Como que vocês colocaram esse 7,84 aqui? Coloquei 4 de 16. 4 de 16. Beleza. E a área de aço comprimida é igual a 0,06 centímetros ao quadrado, que aqui 2 barras de 5 já era suficiente, né? Então, aqui 4 de 16, 4 de 16, aqui embaixo 2 de 5. 4,16 é ruim, vou ter que calcular a V hoje. Não, mas aqui a gente tem que calcular, meu filho. Não tem essa conversinha mole, não, porque na hora da prova você vai ter que calcular. Então, é melhor você já calcular de uma vez. Né? Aí agora sobrou o vão 3. Né? Então aí nós vamos dimensionar o vão 3. O vão 3 trabalha em armadura simples. Para a armadura simples, a gente calcula primeiro o valor do KC, que é BW, vezes a altura útil ao quadrado, dividido pelo momento de cálculo, que é 38,3 vezes a majoração. Bom, aqui dá em centímetro quadrado, desculpa. Dá quanto? Dá 3,58. 3,58 centímetros ao quadrado por quilonewton. Com esse valor, a gente vai lá na tabela 1.1 e vai achar o valor do KS. Então, 3,58, concreto C25, 3,58, 3,5, o KS 0,026. Com o valor do KS, a gente consegue determinar a área de aço. Vale o KS vezes a altura útil ao quadrado. Ou que altura útil ao quadrado? Tô ficando doido nessa porra. Momento. Vezes o momento de cálculo
o momento de cálculo é 38,3 vezes 1,4 dividido pela altura útil de 0,31 metros. 4,5. 4,5 centímetros ao quadrado. 4,5, como que vocês colocaram? 2 de 16 e 1 de 8. 2 de 16 mais uma de 8. 2 de 16 mais uma de 8. Só vou voltar pegando aqui só as duplas aqui que eu panguei aqui na missão aqui na hora de anotar. Então aqui vai ser 3 de 10. Beleza. Então aí nós determinamos todas as áreas de aço. Agora a gente tem que fazer as verificações construtivas. Para verificação construtiva, eu vou fazer do pilar P2 e depois do pilar P3, tá? Vou fazer duas vezes. Vou fazer uma para um, depois a gente faz para outro de uma forma mais acelerada, mas é só para vocês pegarem aí. Então, eu vou aqui fazer as verificações construtivas. No caso das verificações construtivas, a gente disse que a primeira verificação que a gente faz é o espaçamento horizontal entre as armaduras. Esse espaçamento horizontal, ele está lá no item 18.3.2.2. Lá fala que esse espaçamento, ele é o maior de 3 valores. 20 milímetros. O diâmetro da armadura longitudinal que a gente está utilizando, ou 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado graúdo que eu vou considerar no meu concreto. Tá? Eu estou fazendo aqui as verificações construtivas primeiro no apoio P2, tá? No apoio P2 aqui que nós estamos fazendo. Então, no apoio P2 lá, a gente colocou 2 barras de 25 mais uma de 5,0, não é isso? Então, 20 milímetros da equação, o diâmetro da armadura maior que a gente colocou lá, 25 milímetros, e o diâmetro máximo do agregado, eu dei no enunciado, coloquei 15 milímetros. Então, 1,2 vezes 15 vai dar 18 milímetros. Se é o maior dos 3 valores, o espaçamento horizontal tem que ser maior ou igual a 25 milímetros. Beleza. Com o espaçamento horizontal, a gente consegue determinar o número de barras que cabem na primeira camada de armadura. Então, a gente viu que esse número de barras na primeira camada, ele vale a largura da viga, menos 2 comprimentos, menos 2 diâmetros do estribo, mais um espaçamento horizontal, dividido pelo diâmetro da armadura longitudinal, mais um espaçamento horizontal. Então, daí, o número de barras que cabem na primeira camada vale a largura da viga, 20 centímetros, menos 2 cobrimentos. O cobrimento, ele é dado lá na tabela 7.2 da norma, função da classe de agressividade ambiental. Para a classe de agressividade ambiental 2 que a gente está usando,
Quanto que vale o cobrimento lá na tabela? 3. Vezes 3 centímetros, menos 2 diâmetros da armadura transversal, né? A armadura transversal é o estribo, vamos considerar aí nesse, que é o mais comum da gente fazer quando a gente está analisando vigas aí, sendo 5 milímetros, 5 milímetros, então é 2 vezes 0,5 centímetros, mais um espaçamento horizontal, que foi de 2,5. Isso dividido por 2,5, que é o diâmetro da armadura longitudinal, mais 2,5 do espaçamento horizontal entre as armaduras. Mas vai dar na pinta também, né? 3,10. 3,10? Uhum. 3,10. Então, caberiam na primeira camada aí, caberiam até 3 barras de 25 milímetros. Ok? Então, se a gente colocou 2 de 25 mais uma de 5, tá ok. Passou. Beleza? Se passou, beleza. Então vai caber tudo numa camada só. Então eu vou ter aqui, ó, as 2 barras de 25 e aqui no meio uma barra de 5 milímetros. Assim, e se eu quiser saber o espaçamento que tem essas barras? Vou só mudar a cor aqui da caneta. Eu sei, ó, que o cobrimento... Eu sei aqui, ó, que o cobrimento é 30 milímetros, é 3 centímetros. Sei que o diâmetro da armadura transversal é 0,5 centímetros, que é dos 5 milímetros. O diâmetro da barra, 2,5, ok? Da mesma forma, eu tenho essa somatória aqui do lado de cá, ó. Essa somatória inteira aí deu 6 centímetros, não é isso? Correto? Isso. 2,5 mais meio, 3, mais 3, 6. Beleza. Quando eu faço isso, 6 de cada lado, a gente vê, ó, que entre as barras total aqui, ó, o total, até aqui, bem aqui embaixo, o total aqui, 6 mais 6 dá 8, se é 20, 6 mais 6 dá 12, se é 20, sobra 8 aqui no meio. Só que desses 8, eu tenho aqui bem no meio aqui, o ponteiro sumiu, tá aqui em cima, achei. Eu tenho aqui, ó, essa barra de aço, que ela também vale aí 0,5 milímetros, não é isso? Então, 8 menos 0,5 dá 7,5. 7,5 dividido por 2 é o que eu tenho para cada lado, que vai dar 3,87,5? 3,75. 3,75? Uhum. Então, 3,75 aqui, 3,75 aqui. Então, aquela distância que tinha que ser no mínimo de 2,5, ela está obedecida, ó, dá 3,75, vai passar com sobra, ok? Isso a gente pode verificar em qualquer momento. Beleza. Se eu só tenho uma camada, não tem porquê, eu não preciso, né? Não preciso. Vou até colocar aqui, ó, por só ter uma camada, eu não preciso verificar o espaçamento vertical, nem
a variação do centro de gravidade, porque não houve variação do centro de gravidade. O centro de gravidade continuou atuando, né, no meio aí entre essa condição. Então eu não preciso fazer essa verificação. O Beloni. Sim. O centro de gravidade, no caso, seria assim, 2 vezes 2,5 dividido por 2, mais 1 vezes meio dividido por 2? Meio dividido por 2, dividido por 3. Isso aí vai dar certinho a posição do centro de gravidade. Dividido por 3, isso, entendi. Exatamente, perfeito. Perfeito. Essa distância aí tá perfeita, a sua análise corretíssima, é isso mesmo, tá? Vocês querem que eu faça aí para os outros entenderem o que ele disse? O bom é que o silêncio a gente nunca sabe se é sim ou não, né? Pode fazer para nós aí, para nós tirar dúvida. Vou só mudar de slide aqui. Opa, deixa eu só aumentar aqui para ficar mais visível. Eu achei pequeno. Olha só, o que ele está dizendo. Se eu tivesse só barra de 25, o meu centro de gravidade estaria aqui, ó, no meio das barras de 25, não é isso? Se eu tivesse só barra de 5 milímetros, o centro de gravidade estaria aqui no meio da barra de 5 milímetros. Como eu tenho barras de diâmetros diferentes, quer dizer que o centro de gravidade não está nem no centro das barras de 25, nem do centro das barras de 5 milímetros. Com certeza ele está deslocando, né? Mas eu consigo calcular esse deslocamento. Ó. Deixa eu só botar o pincel preto aqui para a gente anotar. Então, ó, eu consigo verificar esse deslocamento, né? Essa variação delta. A gente disse que vale o número de barras, então eu tenho 2 barras de 25, e a distância desse contato do estribo com o centro de gravidade aqui, ó, com o centro de gravidade, vale a metade do diâmetro daquela barra, que vale 25 milímetros dividido por 2. Nessa condição eu fiz as barras de 25, mas eu tenho uma barra de 5 milímetros, então é um número de barras vezes a distância desse ponto até o centro de gravidade, se eu só tivesse as barras de 5 milímetros, que é a metade do diâmetro dela. Isso dividido pelo número total de barras, que é 2 mais 1. Deu 0,92. Só isso? Eu fiz a conta errada. Não, mas é isso mesmo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É isso, né? É isso. 0,92. Se só tivesse barra de 1,25, esse centro de gravidade aqui, ó, estaria a 1,25. Como tem a outra barra, o meu centro de gravidade, ó, ele vai estar bem aqui,
ele está abaixo um pouquinho daquela barra em 0,92. Então, eu consigo determinar esse centro de gravidade em qualquer momento. Nessa condição, esse deslocamento foi até favorável, porque ele aumentou a altura útil da seção. Né? Ele não gerou uma condição negativa. Eu tenho condição negativa. Aumentando a altura útil e aumenta a inércia? Eu aumento a inércia da seção, a resistência, né? Eu aumento o momento resistente, vamos dizer assim, o termo correto. Eu aumento o momento resistente. Então, teoricamente, o momento limite lá, que era 86,2, pode ser que nesse deslocamento aí, a altura útil, em vez de ser 31, passou a ser 31,5. Então, eu aumentei aí um pouco o meu momento resistente, tá? Isso aí acontece. Mas a gente despreza nesse caso aí. Tá? Eu só mostrei que se precisar a gente consegue calcular. Como eu não tenho, né? Só voltando aqui, como eu não tenho mais de uma camada, eu não preciso verificar o AV nem o deslocamento do centro de gravidade, porque ele não vai me gerar problema. Ele não vai reduzir a altura útil, ele pode aumentar se tiver barras de diâmetro diferentes, tá? Beleza, eu preciso verificar então a área de aço mínima e a área de aço máxima. A área de aço mínima a gente viu que ela é dada lá na tabela 17.3 e lá na tabela o que dá pra gente é uma taxa geométrica de armadura ρ que equivale à área de aço mínima, é uma relação, né, entre a área de aço mínima e a área de concreto da seção transversal. Lá na tabela 17.3, para um FCK de 25 MPa e seção retangular, né, que é o caso da nossa viga aí, ela é retangular, o valor do ρ, lá na tabela deu 0,15%, não é isso? Vocês estão com a tabela aí, 17.3? É isso mesmo, 0,15. 0,15%. Se vale 0,15%, a gente vê que a área de aço mínima, ela vale o ρ vezes a área de concreto da seção transversal. Então, aí, ela vai valer 0,15% é 0,0015 vezes a área de concreto da seção transversal, que é 20 por 35. Nessa área de concreto aqui, ó, é o BW 1,05 vezes H. Então, isso aqui dá 1,05 centímetros ao quadrado. A área de aço que a gente encontrou para o pilar P2, no apoio do pilar P2, foi maior, né? A nossa área de aço calculada, se eu não me engano, foi 10,05, não foi? 10,02. 10,02. 10,02 é maior que 1,05, então tá ok. Né? E a gente não tem, a nossa área de aço é maior que o mínimo que a norma preconiza para aquela seção transversal. Se atende à área de aço mínima, a gente vai atrás de verificar a área de aço máxima. Na área de aço máxima, a norma fala que a área tracionada mais a área comprimida tem que ser menor ou igual a 4% da área de concreto. A área de aço tracionada para o vão aí deu 10,02 e a área comprimida 2,24. Isso, 2,24. Então, 2,24 é menor ou igual que 4% da área de concreto.
Que vai dar 28, né? Então aqui deu 12 e 26 é menor ou igual a 28. Isso é uma verdade, né? Então a nossa área de aço é menor do que a área de aço máximo. Então quer dizer que no apoio P2, né? Porque como isso é um apoio, é um momento negativo aí, né? Só para a gente vai considerar na zona tracionada 2 barras de 25 mais uma de 5 e na zona comprimida 3 barras de 10, né? Aqui 2 de 25 mais uma de 5 e aqui 3 barras de 10.0, ok? Então aí para o P2 passou tranquilo. Aí eu vou verificar agora lá o apoio P3, tá? Apoio P3. Verificações construtivas. A gente começa da mesma forma, né? A gente começa achando aí, ó, o espaçamento horizontal de barras. O AH. Esse espaçamento horizontal, a gente viu que é o maior de 3 valores, 20 milímetros da fórmula, o diâmetro da armadura longitudinal, ou 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado graúdo. No apoio 3, a gente usou 4 barras de 16, né? Então, aqui, o diâmetro da armadura longitudinal, 16 milímetros, 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado, que eu dei valendo 15 milímetros, vai dar 18 milímetros. Então, o espaçamento horizontal, nesse caso, tem que ser maior ou igual a 2 centímetros. Se eu achei esse espaçamento horizontal, a gente pode ir atrás do número de barras que cabem na primeira camada. Na primeira camada, vale a largura menos 2 cobrimentos, que a gente já viu que vale 3 centímetros, menos 2 diâmetros da armadura transversal, 0,5 milímetros, mais um espaçamento horizontal, dividido por um espaçamento horizontal, mais o diâmetro da barra da primeira camada. Quatro 17. 4,17? Passou, Puta Juninho. que pariu, não era pra ter passado, é foda, hein? Achei que tá mamão, Juninho. Tá mamão demais, vocês estão dando muita sorte. Vamos ver. Mas na prova não vai ser assim, não, você pode ter certeza. Então, cabem na primeira camada 4 barras de 16 milímetros. Se cabe 4 barras de 16 milímetros, né, como é momento negativo, eu já vou simbolizar lá em cima para não... Ó, hoje eu não sei se vocês flagraram, mas eu já estou bem melhor, né? Na manipulação aqui, ó. Então vai ser Você tá com a régua escorada no mouse, de tão reto que tá.
Tô não, velho. Não, aí isso também já é demais. Aí não vai ser. Não é mouse, não, sou. É caneta. Ah, Tá explicado. vou explicar. Você Mas volta a mesmo pegar assim, É aquele. lindo. Mas é difícil demais, velho. Porque olha o tamanhozinho do trem, ó. O trenzinho desse tamanho equivale à tela. É difícil de considerar, velho. É Ô, difícil. Belone, você pega aqueles Sim. mouse de bolinha, aí só que você arranca a bolinha, vai ter um cilindro de um lado e do outro. Aí você roda só um e sai retinho. Cruz, credo, você tá doido. Não dá, não. Isso não é pra mim, não. Não dou conta, não. Então, se vai ser uma camada só, da mesma forma, a gente não precisa determinar o espaçamento vertical entre barras, nem a variação do centro de gravidade. Isso aí a gente não vai precisar fazer. A gente vai direto, então, para a área de aço mínima. A área de aço mínima a gente nem precisa recalcular, né? Porque da mesma forma, ó, ela vale o ρ, que não mudou de valor, porque é o mesmo, a mesma seção transversal e o mesmo concreto. Então, a área de concreto é a mesma, o ρ é o mesmo, deu 1,05, não é isso? Então, a nossa área de aço, que foi 7,78, eu acho que foi isso mesmo, 7,78. Não, deu mais. Deu 7,84. 7,84, isso mesmo. Então, a nossa área de aço, que foi 7,84. Porra, cadê o trem agora, hein? 7,84 é maior que 1,05, né? Então, a nossa área de aço é maior que a área de aço mínima. E na relação da área de aço máxima, só lembrando aí, a área de aço máxima é a área tracionada mais a área comprimida, tem que ser menor ou igual a 4% da área de concreto. Então, nesse caso aqui, 7,84 mais 0,06, que foi a área de aço comprimida, tem que ser menor a 4% da área de concreto, que é 20 por 35. Então, 7,9 menor ou igual a 28, também está ok. Então, nesse local, a viga pode ser montada com as 4 barras de 16 sem problema nenhum. Beleza? Tá tranquilo até aqui? Sem dificuldades? Indo. Tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, agora eu vou passar mais um último exercício, né? Um último que eu falo assim, que a gente vai dar muita importância a esse cálculo da área de aço. E desse exercício eu vou ensinar para a gente detalhar comprimento de barra, essas situações, tá? Então eu preciso que vocês resolvam ele. Eu vou anotar ele aqui para a gente no próximo slide aqui. Deixa eu só fechar essa gravação aqui, porque... Aí fica para a gente fazer, então, vão calcular, né, a verificação construtiva. Vocês querem que eu faça? Vão 1, vão 2 e... Por pode ficar para a gente fazer. Posso acabar de fazer? Então vamos acabar. Por mim pode ficar para a gente fazer. Você que sabe. Não precisa não, Belone. Vai tomar tempo à toa aí, que ele é mais fácil que os outros. Não, mas assim, tempo para nós ainda temos bastante tempo. Não, tô com fome, quer jantar. Vamos. Ó. Aí, você fala isso, tá gravando, que você é esfomeado, viu, velho? Tá na broca, aí vai pro YouTube. Tá gravando que você tá esfomeado, viu?
vou te dar essa ideia aí. Deixa eu só desativar a gravação aqui. Eu ia falar, ué, sumiu não, tá aqui. Tá. Aí ficando desesperado aqui. Então tá, deixa eu só encerrar aqui a gravação. Vocês acham que desse jeito tá dando pra entender?